Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre a América, suas regionalizações e meios naturais. Área territorial e posição geográfica. Com área territorial de 42.192.781 km², o continente americano é superado em extensão apenas pelo continente asiático, que tem 45.074.481 km². Considerando as terras contínuas, a América se localiza totalmente no hemisfério ocidental. O continente se estende de norte a sul, desde o paralelo 71 graus norte até o paralelo 56 graus sul, e de leste a oeste, desde o meridiano de 35 graus oeste, na Ponta dos Seixas, no Brasil, até o meridiano de 168 graus oeste, no Alasca. Então, aqui a gente tem o mapa da América na posição geográfica, né? Então, vocês observam que a América, ela começa ali vindo do norte, né? Inclusive na Groenlândia, que ela está inserida no contexto geográfico na América, mas politicamente ela faz parte da Dinamarca, né? Pertence à Dinamarca. Então, tem o Canadá, os Estados Unidos, passando pelo México e vindo até a América do Sul. Observe que quando a gente fala que ela é terra contínuas, paralelo 71, ela pega ali daquela região do Alasca, vindo para baixo, não leva em consideração as ilhas, né, como a Groenlândia e esse conjunto de ilhas próximo à Groenlândia, e vai até ali o sul, embaixo na Argentina, onde você observa um pequeno ponto que é as Ilhas Falklands, né, ou Ilhas Malvinas, também como conhecida. Então, observe a extensão, né, só é menor que o continente asiático. Então, é um continente muito grande e até por isso a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da regionalização em relação à posição geográfica. Regionalização segundo a posição das terras no continente. Considerando a extensão norte-sul do continente americano, pode-se dividi-la em três conjuntos segundo a posição de suas terras: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, observando aqui a América do Norte, ela corresponde ali ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México, que está nessa cor alaranjada, certo? A Groenlândia, né, que, como eu disse, faz parte geograficamente da América, mas politicamente pertence à Dinamarca, e o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Então, descendo, nós vamos encontrar a América Central, né, que está em roxo, que tem a parte continental. Essa parte continental que é chamada de América Central Istmica, que é um istmo. Um istmo, ela é uma porção de terra que liga duas porções de terra maiores, como uma ponte. Você observa que ela faz uma ponte ali entre a América do Norte e a América do Sul. Então, nós temos aí os países, né? Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, né? Que fazem parte dessa porção continental. E temos a parte insular, que a gente vê até em destaque, né? Que é também chamado de Antilhas ou Caribe. Essa parte tem as grandes Antilhas, são as grandes ilhas, né? Como Haiti, Jamaica, Cuba. E essas pequenas Antilhas, são as pequenas ilhas, né, como Antigua e Barbuda, Granada, Trinidad e Tobago, né? Ali a gente tem um destaque para Porto Rico, ali a sigla dos Estados Unidos, que Porto Rico, né, estava para ser inserido, né, mas teve um problema sobre a votação, que pouca gente compareceu e ainda precisa de aprovação do Congresso para se tornar mais um estado norte-americano. E a parte da Colômbia, nós encontramos a América do Sul, né? Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Venezuela, Guiana, Suriname e um território ultramar da França, que é a Guiana Francesa. Então, por que essa nomenclatura de Norte e Sul? Ela leva em consideração a linha do Equador, que corta ali, ó, ali o norte do Brasil e um pouco do Equador, né? Essa linha divide
o mundo em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, o continente da América do Norte, por estar totalmente localizado na América do Norte, recebeu essa nomenclatura de América do Norte, e a América do Sul, que tem uma parte acima da linha do Equador, mas está com a maior parte do seu território abaixo da linha do Equador, ficou denominado como América do Sul, e a América Central, ela faz uma ligação, né, se localiza entre essas duas, como já disse o istmo, né, uma ponte ligando essas duas porções maiores de terra. A regionalização segundo os níveis de desenvolvimento e características econômicas. Nós podemos dividir aí como os países desenvolvidos, que são os países altamente industrializados e com domínio de tecnologias avançadas, correspondente aos Estados Unidos e ao Canadá. Os países emergentes, que são países de industrialização tardia em relação aos desenvolvidos e mais industrializados que os outros países americanos. Eles dominam tecnologia clássica e em alguns setores da tecnologia avançada, como o Brasil, o México e a Argentina. E em alguns estudos nós vamos também ver aí o Chile, né? Que está nesse estudo, por se tratar de uma questão regional, está inserida com países de economia diversificada, mas de base mineral. O Chile ali com cobre e secundariamente frutas e pescados. Bolívia, né, com gás natural, estranho e outros minerais. Peru com cobre, ouro, prata, zinco e outros, né? A Guiana com bauxita. O Suriname com bauxita também. Jamaica com bauxita. Colômbia, Venezuela e Trinidad e Tobago como produtores de petróleo. E também tem os países com economia de base agropecuária. Paraguai, que produz soja e algodão. O Uruguai com lã e carne. Cuba, né, que é produtora de açúcares e produtos de tabaco. Haiti com café. República Dominicana com açúcar. E os países da América Central Istma, que produz banana, algodão, café e açúcar. Então nós temos aí, mais uma vez, o mapa, né, dos países desenvolvidos, né? Ali você vê, nesse tom mais alaranjado, Estados Unidos e Canadá, né, com destaques. Os países emergentes em verde, o México, o Brasil, Chile, Argentina, né? O Chile às vezes entra também nessa nomenclatura, mas nesse estudo ele está como um país de economia diversificada de base mineral, juntamente com a Bolívia, Equador, esses estão aí nesse tom de rosa. E os países de economia de base agropecuária. Em relação a essas pequenas Antilhas, né, Antigua e Barbuda, né, Barbados, Trinidad e Tobago, né, elas são países, né, que têm economia no desenvolvimento agrícola, mas também elas são muito voltadas para o turismo e para o sistema financeiro. Então, são as características aqui também de se regionalizar de acordo com o desenvolvimento, com a economia. Então, vamos falar agora um pouquinho dos meios naturais da América e os rios voadores. O continente americano possui grande diversidade de meios naturais, glaciais, desertos quentes e frios, tropicais, temperados, montanhosos, além de outros. Então, a gente tem aqui, ó, nesse mapa, alguns climas que fazem parte, né, que estão presentes no continente americano. Observe que é uma variedade bastante grande por conta justamente da extensão territorial. Ele está presente, o continente está presente em todas as áreas, zonas climáticas, né? As zonas mais quentes, né, que é a zona tropical, intertropical, equatorial. As zonas temperadas, né, que tem uma variação maior de clima. E as zonas mais frias, né, próximas às zonas polares. Então você tem aqui, por exemplo, esse clima vermelho, né, o equatorial, que é um clima que está ali na linha do Equador, uma incidência do Sol bastante grande, então vai ter muita evapotranspiração, né, e bastante chuva. Então vai ser um clima, né, que vai ser um clima quente e que chove praticamente todo ano. Clima tropical, né, que é outro clima bastante predominante aqui no Brasil, que é um clima, né, que você tem
duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Então você tem ali o semiárido aqui, que é característica da nossa região nordeste, né, o semiárido, que é um clima quente com pouco índice de chuvas. Você vai ter, quando vê o clima temperado, que é muito presente ali aquele verde claro, ali na região, na América do Norte. O clima temperado é um clima que tem as 4 estações do ano bem definida, né? Primavera, verão, outono, inverno. E por fim, né, lá em cima, né, os climas mais frios, o frio de montanha e o clima polar, que são de altas altitudes, onde a incidência do sol vai ser menor, provocando a baixas temperaturas. Pronto. A Cordilheira dos Andes, os rios voadores e o clima, certo? A gente tem aqui um esquema que eu gosto muito, bastante interessante, sobre essa questão dos rios voadores, né? Como a água se move, né? Ela se transporta pela atmosfera. Os ventos alisos, né? Daqui você observa na figura onde tem o ponto 1, ele mostra umas setas apontando para cima, azul, né? E mostra essa evaporação, né? Das águas do oceano por conta do aquecimento causado pelo sol, né? Pelo calor do sol. Então, os ventos alisos do Nordeste, eles transportam vapor de água que é evaporado pelo Oceano Atlântico para a Amazônia. Parte desse vapor se condensa, transforma-se em líquido e se precipita sob a forma de chuva sobre a Amazônia, né? Então, por isso que a gente tem muito a presença, né, daquela região com a floresta bastante rica, né, bastante densa, por conta que ela recebe muito dessa umidade, né? O sol aquece as águas do oceano, esse vapor sobe para a atmosfera e é deslocado para o continente, que vai receber essa umidade em forma de chuva. Então, onde há a presença de chuva, há a presença de uma vegetação muito rica, né? Aí na parte 2, no ponto 2, diz que outra parte desse vapor de água, somada ao vapor de água resultante da evaporação da água do solo e dos rios, e também aquele originário da transpiração da vegetação da floresta amazônica, que retira a umidade do subsolo ou do imenso aquífero do alto chão, e é colocado em suspensão na atmosfera. Então, somada a essa umidade que já vem do Oceano Atlântico, você vai ter as plantas respirando, né? Elas vão ter, retirando a água do solo, né? E vai haver uma chamada evapotranspiração, né? Também, essa vapor também, que essa água, essa umidade que sai da floresta, ela vai se somar a essa umidade que vem do oceano e se tocar para esse ponto 3, né? Que diz que todo esse vapor de água ou umidade é transportado pelos ventos em direção à Cordilheira dos Andes, certo? E já vamos para o ponto 4, onde diz que em contato com os paredões da Cordilheira dos Andes, esses ventos carregados de umidade ascendem, sobem, e por causa da menor temperatura em altitude, eles vão se condensar e o vapor de água que causam chuvas, que por sua vez alimentam as nascentes ou cabeceiras de vários rios da bacia amazônica. Ou seja, a água vem, o vapor vindo do oceano, que vai se somar ainda mais com a evapotranspiração da floresta e vai se deslocar em direção à Cordilheira dos Andes. Chegando lá, ele vai encontrar um paredão imenso, né? Imensas altitudes da montanha, né? Dos dobramentos modernos. E com esse vento sendo impulsionado para cima, ele vai encontrar regiões mais frias, áreas mais frias, né? Na altitude, na atmosfera. Então ele vai se condensar em forma de chuva e vai chover na cabeceira das na montanha, formando grandes rios. Como você vê ali naquela região, vocês observarem na região, a gente vai ter rios que vão alimentar e formar o grande rio na região amazônica, o rio Amazonas, né? O maior rio do Brasil. Então,
fruto justamente dessa alimentação de água desses rios voadores. Esse rio, ele passa, né, essa umidade ela passa, vem por sobre o continente, né, trazida pelo vento, e aí ela vai começar a encontrar um paredão. Quando ela encontrar um paredão, ela vai começar a se precipitar, chovendo, formando vários rios que vão se somar e vão formar um imenso rio Amazonas. E ali no setor 5, vai dizer que, no ponto 5, vai dizer que os ventos transportando o vapor de água restante e não conseguindo ultrapassar a Cordilheira dos Andes, por causa de suas elevadas altitudes, né, 3.000 a 4.000 metros, descrevem uma curva e avançam em direção às regiões do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, ao Paraguai, Uruguai e norte da Argentina, causando chuvas. Então ele vai relimitar também, né, as águas que não precipitaram, né, na cabeceira ali da Cordilheira dos Andes, elas vão retornar para dentro do continente, ali para a região centro-oeste e sul. Então aqui a gente vai ter uma região ali, até ali pegando também o Paraguai, que chama de Chaco, no Brasil chama de Pantanal, né? Aquela região úmida, que vai receber um alto índice também de umidade por conta desse sistema, né? Desse sistema que ficou conhecido como rios voadores, né? Que é o transporte de umidade, que vai vir do oceano e vai entrar no continente, vai ser alimentado pela floresta amazônica, pela evapotranspiração, e aí vai encontrar a Cordilheira dos Andes, onde ele vai precipitar e vai formando os grandes rios, e a parte da umidade, boa parte da umidade também vai voltar para o centro-oeste ali do continente, ali no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Então é bem interessante essa relação desses rios voadores de Cordilheira dos Andes com a formação, né, das nossas bacias hidrográficas. Então é um aspecto bastante interessante, bastante curioso, e aí a gente vê, né, se a gente pensar bastante como a floresta é importante, a presença da floresta, se ela for retirada, como é que ela vai influenciar, prejudicando esse sistema e, consequentemente, a alimentação, né, os índices de pluviosidade, né, que vai diminuir nessas regiões, principalmente o centro-oeste, onde precisa bastante de água, né, inclusive para as atividades comerciais. Então, é uma questão bastante interessante essa aí. Então, relevo e povoamento da América. Então, aqui você tem a América como todo, e você observa que na parte oeste nós temos uma parte mais escura, que são as grandes altitudes, né? As montanhas rochosas, as cordilheiras dos Andes, que são os dobramentos modernos, né? As aulas de tectonismo, tectonia de placas, o encontro de placas tectônicas, elas convergem, né? Elas vão em direção uma à outra, formando essas grandes cadeias de montanhas, né? Então, vindo em direção ao leste, aí você vai ter questões da diminuição da altitude, né? Vão ter planaltos e depois encontrando grandes planícies, e alguns lugares aí vão ter profundidades até abaixo do nível do mar. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil, para a gente ver como é esse perfil, né, da América do Norte e o perfil da América do Sul. Tem algumas semelhanças? Tem. Se a gente observar aqui, vamos localizar aqui o Oceano Atlântico. Então nós temos aqui alguns planaltos, né, nos Apalaches, nos Estados Unidos, e aqui, né, a Serra do Espinhaço, como poderia ser a Serra da Mantiqueira, né, a Serra do Mar. E aí você entrando mais para o continente, você encontra a planície central, onde corre o rio Mississippi, na América do Norte, e as planícies, algumas planícies também localizadas no centro do continente da América do Sul. E aí, seguindo, nós vamos ter as grandes altitudes, né? As montanhas rochosas no continente norte-americano e a Cordilheira dos Andes, né? Então é um perfil, eles têm bastante semelhanças, né? Bastante semelhanças entre esses dois perfis. E aqui a gente vai ter o resultado dessa mudança de altitude, né? Na primeira, que é a cidade de La Paz, né? Localizada ali no alto, perto das Cordilheiras dos Andes, né? Grandes altitudes.
Aqui uma planície nos Estados Unidos, né, onde tem até, essas planícies são boas para plantar, para agricultura, porque as máquinas passam bem. Aqui no Planalto, né, isso aqui nos Estados Unidos, né, então uma coisa bastante semelhante com o que pode ser encontrado também aqui no Brasil, na Serra do Mar, na Serra do Espinhaço. Então, é assim que a gente pode observar aquele perfil, as paisagens, né, formadas. Densidade demográfica, nós temos aqui, nas áreas mais escuras, mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados, muitos localizados aqui em áreas costeiras, né, no litoral, por conta da proximidade com os portos, né, com a fixação, né, a grande facilidade em deslocamento, né, em acesso, né, ao comércio, né, por conta das rotas comerciais marítimas. E observando aqui no centro, nós vamos ver no centro da América do Sul, vamos ter aí populações de menos de 1 habitante, de 1 a 10 habitantes, muito por conta da presença da mata, da floresta amazônica na América do Sul, e por conta também das cordilheiras. Você vê que também ali onde também se localizaria as montanhas rochosas, né, são lugares assim, com grandes dificuldades para o ser humano habitar, né, então por isso tem pouca densidade. E ali, bem ao norte, né, por causa já próximo ao Círculo Polar Ártico, as baixas altitudes dificultam, né, a fixação do homem, então vamos ter um índice muito baixo de habitantes por quilômetros quadrados. E aqui são as vegetações, né? Aqui, os mais verdes representam as florestas, que são áreas que vão ser bastante irrigadas pela chuva, né, alimentadas pela chuva, né? Nós vamos ter a floresta boreal, né, a floresta tropical equatorial, né? E nós temos alguns desertos também, muita influência, né, da orografia causada pela altitude que impede as massas de água de entrar no continente. Então, vocês bastante situados, né? A própria altitude, né, causa climas mais frios, né? Porque a Terra se aquece de baixo para cima, né? O calor emitido, né, da irradiação, ela é menor, né, nas áreas de maior altitude. A tundra lá em cima, né, na parte rosa, né, que é a parte que fica grande parte congelada, durante grande parte do ano congelada. Então nós vamos ter aqui uma grande diversidade aqui, ó, da tundra do Alasca, vamos ver aí, na época que há o degelo, né, fica bem florido, bem bonitinho, mas boa parte é coberta. As florestas temperadas, né, no Canadá. A floresta boreal, que são aqueles pinheiros, né, pinheirinho de Natal, aqueles famosos, né, também chamado de taiga, bem bonito, né? Vegetações do deserto, na Patagônia da Argentina, desertos, que pode ser quentes, pode ser frios, né, dependendo da localização. Padaria, que são grandes campos, né? Vegetação mediterrânea na Califórnia, o cerrado aqui presente no Brasil, no estado de Goiás, tem bastante semelhanças. E a grande floresta equatorial amazônica, né? Que a gente falou, tem um grande índice de pluviosidade, que alimenta os rios e fazem essa floresta ser bastante rica, né? Bastante densa, né? Então, meus amigos, queridos alunos, nós aqui tivemos aqui uma visão assim, né, de um pouco de tudo, né, sobre o continente americano, da questão física, questão econômica. Então é bom para nós conhecermos, né, os nossos vizinhos, né, conhecermos a realidade do Brasil junto aos seus parceiros econômicos mais próximos. Então é bem interessante, né, que a gente tenha sempre atento, né, a essa relação de fronteira, né, como estão evoluindo outros países, né, os países emergentes como a Argentina, o México. Então ter essa comparação e que a gente possa estar sempre olhando mais para o continente e menos para as grandes potências de fora da Europa. Acho bem interessante, né? A gente pouco estuda, pouco conhece da América Latina, até a questão turística, né? Os aspectos geográficos importantes, grandes, que são muito importantes de visitar, um pouco da história. Então essa é uma aula que eu gosto bastante, principalmente no que a gente concentra em relação à América do Sul, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e vemos na próxima. Um abraço.